estrelinha. Eu confesso para vocês que eu me impressionei com o bom dia de vocês, né? Então, né, eu não vou dizer bom dia, vocês vão dizer bom dia ou vão dizer bom dia? Bom dia! A gente treina aqui. É a frase do bom dia aqui, né? Puxa vida. Muito legal, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E essa tarefa de falar sobre Jesus, né? A tarefa difícil, eu confesso para vocês. E quando esse tema chegou para mim, o Cristo vivo, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou falar, né, sobre o Cristo vivo? Aí a gente tem aqueles lugarzinhos que a gente costuma recorrer quando bate o desespero, né? Vai lá no Google. E eu fui lá, pus lá, o Cristo vivo. Gente, veio um monte de informação, veio muita coisa católica, inclusive. E bacana, assim. Mas eu pensei, puxa, mas isso aqui tá católico demais. Daí eu peguei e coloquei o Cristo vivo e Espiritismo. A informação veio quase igual. E aí me veio uma ideia na cabeça. Eu falei, puxa, mas e se a gente inverter, né? Se tem o Cristo vivo, talvez tenha o Cristo morto também. Pus lá Cristo morto e Espiritismo. Adivinha o que veio? Basicamente as mesmas informações. Puxa, mas então o Cristo vivo e o Cristo morto são a mesma coisa, mano. Eu fiquei pensando a respeito disso, né? O que leva né, o Dr. Google lá, né, que todo mundo se consulta nele, a ter as mesmas informações? É porque talvez ele não seja nem vivo nem morto, né? Talvez o Cristo esteja sempre conosco, esteja sempre presente com cada um de nós. Se ligar o mouse, ele funciona melhor. A tecnologia é assim, né? Precisa de energia. Mas então, gente, se o Cristo está sempre conosco, qual que é a nossa dificuldade em vivenciá-lo, em senti-lo, em seguir os seus ensinamentos? A leitura hoje foi muito interessante do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Nos fala mais ou menos a respeito disso, né? Da nossa caminhada e da nossa dificuldade em ter o Cristo conosco, né? Tomai sobre vós o meu jugo, olha o que ele falou, e aprendei de mim, aprendei com os meus ensinamentos. O jugo é aquele pedaço de madeira, né? Que vai assim nas costas dos bois, né? E Jesus disse que o jugo dele é leve, né? E suave. Está escrito em Mateus 11:29. Então nós vamos recorrer à tradução do Haroldo Dutra Dias. Gente, essa tradução é muito bacana. O Haroldo Dutra, ele estudou grego, né, e para traduzir as escrituras diretamente do hebraico. E ele então nos traz uma tradução mais literal. E ele diz assim, a anotação de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O título do livro da leitura da harmonização. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Gente, tem muita coisa interessante nessa passagem de Jesus, porque a gente percebe as letras em maiúsculo, né? Então não é qualquer caminho, não é qualquer verdade, não é qualquer vida, né? São designações que Jesus nos trouxe a respeito de a quem seguir, né? Jesus, nosso modelo e guia, né? Livro dos Espíritos, questão 625, né? Qual que é o modelo mais próximo ou melhor, né, falando assim de uma forma mais simples, né, que a gente possa seguir. Os Espíritos simplesmente responderam Jesus, né? Então ele é a nossa meta. Então, na tentativa da gente melhor compreender, né, vamos fazer então um pequeno exercício aqui, né? Eu sei que vocês são animados, mas acho que vai dar certo. Então vamos fazer o exercício do Cristo vivo e do Cristo morto. Ok? Vocês estão afim? Está todo mundo acordado? Já percebi? Então assim, eu vou colocar uma palavra aqui e vocês vão dizer se o Cristo é vivo ou se o Cristo é morto. Combinado? Então vamos lá. Amor, Cristo vivo ou Cristo morto? Cristo vivo. Eu não vi nenhum morto. Muito bem. Estou indo bem. Rancor. Cristo morto. Paciência. Cristo vivo. Muito bem. Renúncia. Já tem uma balançada, né? Tem um livro espetacular do Chico, né, gente? É uma dos romances de Emmanuel, gente, é um espetáculo. Maledicência.
Mas, bom, maledicência não vou nem comentar, né? Isso na casa espírita não existe isso. Paixões. Então, mais uma revoada. Caridade. Resignação. Muito bem, mais um, vamos ver se o pessoal vai balançar. Egoísmo. Muito bem. Acho que vocês foram bem, dá para dar uma nota 8,5 mais ou menos. Gente, parece simples, né? A gente, de uma forma geral, a gente já tem essa percepção, né? Nós notamos isso, nós já temos esse conhecimento. Então agora a gente vai aprofundar um pouquinho. Vamos pegar algumas dessas palavras e vamos conversar a respeito do amor. Começando pelo amor. Eu vi que houve uma unanimidade, né? Todo mundo disse assim, Cristo vivo, certo? Sim. Pois é. E será que eu tenho amado ao próximo como a mim mesmo? Como é que está a nossa relação com o nosso próximo? Aquilo que eu faço com aquelas pessoas que estão bem próximas de mim, é aquilo que eu gostaria que eu fizesse para mim mesmo? Cristo vivo ou Cristo morto no amor, gente? A gente começa a pensar, né? Como anda a nossa relação com os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos familiares. Está escrito no texto aqui, colegas de trabalho, tá? Eu li aqui, não estou inventando. Gente, será que o amor do Cristo está vivo em mim? Aproveitando essa reflexão, né? A bem da verdade, nós ainda não conhecemos o amor de Jesus. O amor de Jesus. Jesus é um espírito crístico, um espírito puro. É um espírito que está muito próximo de Deus, né? A doutrina do Espírito diz que Jesus era médium, ou melhor, um espírito puro é médium de Deus. Jesus era espírito puro, também era. Então ele recebia a mensagem diretamente de Deus. O amor que ele tinha, que ele possuía, que ele construiu dentro de si, ele está muito longe do amor que a gente conhece. Talvez o amor mais próximo ou mais direcionado é o amor de mãe, que é um amor incondicional, um amor de renúncia. Para a mãe, o filho é sempre aquele filhinho querido, né? Por mais que não seja tão querido para os outros, às vezes, mas para a mãe é. Porque a mãe vê coisas naquele espírito que às vezes os outros não veem. Então o amor de mãe hoje talvez seja o mais puro para nós, mas ainda está muito longe do amor de Jesus. Mas ele disse assim, né, que nós devemos nos amar como ele nos amou, né? Então a gente tem uma boa caminhada com relação ainda ao amor. O amor é uma virtude que começa dentro de nós. Olha que informação bacana, né? Porque muita gente se lamenta, ele não me ama, né? Mas a questão não é que ele não me ama, eu que tenho que amar a ele ou a ela. Então a gente precisa entender que o amor ele tem que vir de dentro da gente. Começa aqui, então a gente ama a gente, depois a gente ama aos outros, né? E assim vai se construindo nesse sentido. Se o outro não nos ama ou se o outro nos odeia, o problema é do outro, né? Divaldo comentou isso, né? Aquela pessoa que odeia é problema dela, mas quando nós odiamos, o problema é nosso. Então a gente precisa amar sempre, por mais difícil que seja. Lembrando o que Jesus falou, né? Amar a quem nos ama, que recompensa teremos, né? Então olha que missão a nossa, né? De desenvolver, de construir esse amor que chega até aqueles que são inimigos, no sentido de desafetos, né? Porque a palavra inimigo vem lá ainda do Novo Testamento por conta de dificuldades do entendimento do aramaico, né? Que era uma língua muito pobre, né? Então não tinha o mais ou menos, né? Então você ama ou você odeia, né? Mas na verdade hoje a gente entende, né, que o inimigo é um desafeto. Um colega nosso que torce para o outro time seria um inimigo, na verdade ele só torce para o outro time, né? Nessa diferença. Próximo, rancor.
Gente, rancores, ódios, ressentimentos, será que ainda povoam a nossa mente? Vocês disseram que rancor era o Cristo morto, isso? E aí? Tem muito ódio passando pela cabeça, no trânsito, né? O cidadão está dirigindo, né? Leva uma fechada no trânsito, como é que anda aquela nossa situação do perdão? A gente às vezes julga, a gente às vezes, puxa, quem é ele para me fechar no trânsito? Quem é ele para fazer tal coisa? Né? A gente fica julgando às vezes, mas na verdade a gente não tem a visão do todo. Às vezes aquela pessoa está agindo daquela forma porque ela está passando por uma situação que a gente desconhece. A gente precisa tomar cuidado, né, gente, com esses sentimentos não tão bons que acabam nos fazendo mal. Né? O ódio, segundo o Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, ele diz que faz mal para o fígado. A doutrina espírita não tem uma lista de doenças relacionadas a esse tipo de coisa, né? Porque o espiritualismo até tem, porque nós sabemos no espiritismo que o elo que rompe é o elo mais fraco do nosso organismo. Né? Então, se a gente nasceu com uma predisposição a ter um problema no rim, o rancor não vai atacar o fígado, vai atacar o rim primeiro. Mas, de uma forma geral, a gente pode entender que essas coisas fazem mal para nós e desenvolvem doenças em nós. Né? Às vezes a pessoa que provocou aquele acesso de raiva da gente já seguiu em frente e tocou a vida dele para frente. E a gente está lá remoendo aquela situação. Né? Então o mal acaba ficando conosco mesmo. Deixemos então para a justiça divina reparar esse mal. A pessoa que nos fez o mal, um dia a justiça divina vai trazer aquela pessoa à luz para que ela repare esse mal. E a gente segue então o nosso caminho. E sem desanimar, né? Vocês não são pessoas desanimadas, vamos adiante. Paciência, renúncia e resignação. Aqui parece que teve deu uma rebolada ali, né? Alguns dizem, né, que a paciência é a ciência da paz, né? Fazendo essa inversão. Ciência da paz. Todos aqui desejam a paz, eu imagino. Né? Muitos aqui estão hoje aqui, podiam estar em casa, né, se divertindo alguma coisa e vêm na casa espírita no domingo de manhã para tentar cultivar essa paz. E a gente olha às vezes no jornal, dá até uma tristeza da gente ver as guerras que nós temos hoje no nosso planeta. Gente, nós temos 72 países em conflito no nosso planeta. Sabe? Não é pouca coisa. E a gente olha aquelas guerras e pensa assim, nossa, mas quando é que a paz vai acontecer no nosso planeta? E a resposta, gente, é muito simples. A paz começa dentro de cada um de nós. É igualzinho ao amor. Para que a gente tenha paz, a gente precisa construir a paz em nós. Porque a paz é uma energia que se irradia. Vamos nos lembrar do Gandhi, né? Do Gandhi que fez a revolução sem violência, porque todo mundo achava aquilo um absurdo, porque a pessoa que tem uma arma na mão, ela parece que tem o poder, mas o cidadão às vezes maltrata tanto que ele acaba amolecendo, ele acaba enjoando de maltratar os outros. E o Gandhi venceu aquela revolução, né? Sem levantar uma arma, porque a gente começa então a perceber que esse exemplo de que a paz começa em nós, que é possível que a gente se reconcilie com os nossos desafetos, com aqueles inimigos, entre aspas, é possível. Então é possível que a gente às vezes tenha que renunciar a alguma situação, alguma questão, até porque o outro lado pode ainda não estar entendendo aquilo que a gente está explicando, que cada um de nós está num nível evolutivo diferente. Então, para que não haja o confronto, às vezes a gente precisa dar um passinho atrás, até que o outro lado entenda, puxa, mas podia ter feito diferente naquela época, né? E não adianta dizer, mas eu avisei. Não, então, já que você entendeu agora a gente faz do jeito que é o jeito certo. E a gente vai se construindo dessa forma. A bem da verdade, né, gente? Como diz Emmanuel, não dá para colocar o evangelho dentro de uma seringa e injetar na pessoa. Né?
Isso ia ser bacana, né? Ali na recepção, né? O pessoal com uma seringuinha, você chega, só dá licença, vou injetar o evangelho em você, e o cidadão já chega aqui espírito puro, né? Já senta, assim, entendendo tudo, né? Que beleza, né? Mas infelizmente ainda não dá. Temos mais? A maledicência. Ah, essa sim, né? Gente, será que o prisma que nós enxergamos as outras pessoas é aquela verdade com V maiúsculo que João anotou na fala de Jesus? O maldizente, gente, ele é uma pessoa doente. Segundo Joana de Ângeles, um maldizente é uma pessoa com complexo de inferioridade pela falta de superioridade. Ou seja, ela não alcança aquilo que ela gostaria. Então, por exemplo, ela quer ser palestrante, mas ela não consegue ser palestrante. Então, em vez dela se esforçar para chegar lá, ela pega o palestrante e rebaixa. Ó, o cara lá não para de fazer assim lá na frente, não para de girar. Fica aquele, para que aquele negocinho? Ele não pode usar o mouse? E para que usar slide? Nossa, olha só o slide do cara, tem Jesus sorrindo lá. Nossa, nem é Jesus, isso deve ser inteligência artificial. E é mesmo. Até que é menos no sorriso é bonito, né? Mas o cidadão, nossa, tem uma mancha. Ele procura, né? Ele procura rebaixar a situação. Então a gente vê o maldizente como uma pessoa doente, e a gente já começa a mudar aquela parte anterior do rancor, né? O cara não para de falar mal de mim, né? A gente começa a mudar, puxa, coitado, né? Ele não consegue se construir, né? Então a gente vai percebendo esses detalhes e vale a pena a gente também se isolar da maledicência, né? Vocês já viram que a maledicência é contagiosa? Chega, nossa, o pastel da casa espírita estava tão junto, nossa, mas é mesmo. E quando você vê, nossa, está concordando com a pessoa, você já está espalhando aquilo, né? Então a gente usa as peneiras de Sócrates, né? Já ouviram falar das peneiras de Sócrates, ou do crivo de Sócrates, né? As 3 peneiras. Você primeiro avalia se aquilo que está chegando para você é verdadeiro. Se é verdadeiro, avalia se é bondoso. Se é verdadeiro e se é bondoso, avalia se é necessário. E olha quanta coisa ruim, gente, a gente joga fora quando a gente usa o crivo de Sócrates. Começando ali pela televisão. Você liga a televisão, tem coisa que você pensa ali, será que é verdadeiro? Será que é bondoso expor os problemas das pessoas daquela forma em rede nacional? Será que é necessário? A gente ampliou aqui o entendimento, a gente fugiu um pouquinho da maledicência, mas a maledicência é assim, a gente não pode se contaminar, né? Então aquilo que a pessoa está, você não vai admoestar a pessoa ali na hora, deixa ela falou, você já entra no modo de segurança, né? Opa, será que isso é verdadeiro que ela está falando? Será que é bondoso falar daquela pessoa? Será que é necessário falar daquela pessoa? E a gente corta dali para frente, não espalha mais. E a gente vai bloqueando. E isso é tão legal, gente, que o Pastorino também nos diz, no mesmo livrinho Minutos de Sabedoria, que é um livrinho, a gente fala livrinho porque ele é pequenininho, né? Porque é um livrão em termos de conteúdo. E ele fala assim que o caluniador vai ficando para trás. Até o momento que quando você se dá conta, o caluniador já nem te alcança mais, você já nem ouve mais o que ele diz, e você já seguiu em frente e ele ficou lá martelando. E talvez já está escolhendo o outro para caluniar porque já não consegue mais te alcançar. Acaba ficando para trás. Vamos a outra aqui que deu um rebolado, gente, as paixões. Olha só, gente, as paixões é normal a gente confundir com Cristo vivo e com Cristo morto. Que a paixão é o exagero. Sabe aquele amor que aprisiona, que é o amor que vira ciúme? Ciúme é paixão. Amor é libertação. Quando a gente conhece alguém, que a gente fica animado, aquela coisa, quer ficar todo o tempo sempre, quer ficar abraçado, quer ir na casa espírita junto e coisa lá, e daí com o passar do tempo aquilo parece que esfria, e outro diz, você não me ama mais, né? Mas é que na verdade eles estão se amando, mas não sabem, porque o amor ele é sereno.
É só ficar longe um pouquinho para ver. Nossa, não veio comigo na casa espírita. Ah, meu Deus do céu, o que será que ela está fazendo? A gente fica pensando nisso, né? Se a gente não amasse mais, graças a Deus, né? Olha, hoje eu consegui vir na casa espírita sozinho, né? Daí já não amo mais. Passo para frente. Materialismo, gente, egoísmo, ciúme, vaidade, tudo isso são paixões. Amor próprio é daquele sentido, né? É diferente de você se amar, né? O auto-amor. Então, é natural que a gente ainda possua resquícios de paixões em nós. Somos ainda espíritos imperfeitos, né? Já não somos mais primitivos. Olha que beleza, né? Ninguém traz o outro arrastado pelo cabelo, nem usa porrete, né? Mas assim, a gente ainda tem resquícios que a gente precisa ir trabalhando, né? Então essas paixões, essas imperfeições, a gente vai fazendo como Kardec nos deu a dica, né? A gente vai domando, né, as nossas más inclinações, né? Porque elas é que nos constroem. Então as nossas imperfeições, a partir do momento que elas vão sendo domadas, a nossa vaidade, nosso ciúme, nosso egoísmo, a gente vai se construindo. Então o cidadão é mais egoísta que o outro, na construção dele, ele vai ficar diferente do um. E é isso que faz com que nós sejamos seres individuais. Cada um tem o seu jeito em função da sua construção. Então não tem mal nenhum a gente possuir paixões. O mal é a gente deixar que elas nos dominem. E a gente vai saindo do Cristo morto aqui, né? Vamos construindo o Cristo vivo em nós. E temos a caridade, lembra da caridade, gente? Se a gente abrir lá o livro, a dinâmica do Espiritismo é um espetáculo, né? Porque lá nas obras básicas, lá no Pentateuco, nós temos lá que no livro dos Espíritos, fora da caridade não há salvação, se não me engano é o capítulo 8, que fala assim, que existem dois tipos de caridade, a caridade material e a caridade espiritual, ou a caridade beneficente e a caridade benevolente. Né? Lembram disso? Agora o pessoal ficou meio com sono agora. Então, a caridade moral, melhor, a caridade material, a caridade beneficente é aquela que a gente dá alguma coisa que a gente tem. Muitas vezes a casa espírita faz a caridade beneficente, né? Dá uma cesta básica para a pessoa. E a caridade benevolente é aquela que a gente dá de si. Nós damos de nós, do nosso tempo para ajudar alguém. Então, quando a casa espírita dá a cesta básica, ela faz a caridade beneficente. Depois que ela enche a barriga e chega para o cidadão, vamos tentar resolver o teu problema agora, no sentido de animar a pessoa a sair daquela situação de escravidão, de receber a cesta básica todo mês, aí está fazendo a caridade benevolente. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a caridade que mais agrada a Deus é a caridade benevolente. Mas nessa dinâmica da doutrina espírita, no livro Vinha de Luz, capítulo 111, Emmanuel nos revela uma terceira caridade, a caridade essencial. E olha que interessante, então tem três, não são só duas, então o Evangelho está errado? Não, o Evangelho está certo. Mas é que a dinâmica do Espiritismo vai nos trazendo novas informações que vão aperfeiçoando tudo que está escrito por ali, né? Então a gente não abandona o básico, mas a gente busca essa renovação. E o nosso querido Emmanuel, ele diz que a caridade essencial é a caridade feita para com nós mesmos, para conosco. E ele lá no final do capítulo ele diz assim: sem a caridade essencial seremos espíritos sem luz. Olha que interessante. Se a gente partir da premissa de que nós estamos aqui como espíritos encarnados em um corpo físico para evoluirmos moralmente, então a condição principal é que nós façamos primeiro a caridade essencial, que a gente cuide da gente, para que a gente se fortaleça, porque a gente fortalecido nós conseguimos ajudar os outros, né? Quem já viajou de avião já viu lá a aeróbica, né, que a aeromoça faz, falando daquela situação de descompressão da cabine, né? Então, quando o avião descomprime,
O que acontece? Não tem oxigênio dentro da cabine, daí caem as máscaras. E a gente está ali com um idoso, uma criança, e está ali bem bom, fortão e bonito, e cai a máscara. Em quem que a gente põe a máscara primeiro? Em nós. Porque o idoso provavelmente vai se atrapalhar, a criança não vai ter discernimento para colocar a máscara, e se nós não estivermos com oxigênio suficiente, a gente não vai conseguir ajudar os dois. Então não adianta querer ser super-homem, não, eu vou pôr a máscara em todo mundo e em mim por último. Não, se põe em mim, depois eu ajudo os outros. Caridade é essencial. E salvou o idoso e a criança. Olha que beleza. Né? E a gente vai analisando essas coisas, a gente vai construindo isso em nós. Né? Vamos mais um? Olha lá. Para que o Cristo viva, é preciso que Ele esteja vivo dentro de nós. Gente, Jesus sabe das aflições pertinentes ao mundo onde vivemos. Deus também conhece as nossas aflições. Por isso que Jesus nos orienta de forma direta. E olha o que Ele nos diz. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Gente, esse colchetinho aqui que meu presbítero não acende a luz, esse colchetinho na tradução do Novo Testamento do Haroldo, são palavras que estão ilegíveis no original. Então ele colocou entre colchetes, pressupondo que queria dizer essas coisas para que tenham um sentido. Então, se vocês um dia lerem esse Evangelho, esse Novo Testamento, vai ser bacana, porque daí a gente entende melhor a respeito disso. Então, tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Como é que a gente tem paz em Jesus? Colocando em prática os seus ensinamentos. Então, muitos de nós já conhecem os ensinamentos de Jesus, mas a gente ainda tem dificuldade de colocar em prática. Então, para que a gente consiga superar essas provações do mundo, o que nós precisamos ter? Fé firme, vontade de seguir em frente. Importante, né? Aquela ideia de orar para a espiritualidade, ou para Deus, ou para Jesus, pedindo que Ele resolva os nossos problemas, isso é uma ideia hoje que nós entendemos ser fosca. Porque a espiritualidade superior não se detém em resolver os nossos problemas. Mas eles podem nos dar a força, a vontade, a paciência, a resignação de que nós precisamos para que a gente supere as dificuldades que, na maioria das vezes, ou talvez em todas as vezes, nós criamos para nós mesmos. E a gente vai então se construindo para que a gente vença o mundo. Note aqui que Jesus não falou venci no mundo. Minha mãe dizia assim, meu filho, você tem que vencer no mundo, porque ela me imaginava assim, né? Andando de carro zero, com uma casona, num bairro chique, né? Mas assim, às vezes a gente arruma tanta encrenca, gente, ganhando o prêmio da Mega Sena, que muita gente sonha com aquele dinheiro, que vai pensar assim, nossa, como era bom quando eu fazia palestra na Casa Espírita, né? Eu ia lá no domingo, o carrinho mais antigo, né? Porque a riqueza é uma das provações mais difíceis que existem. Provação da riqueza e a provação do poder, porque ela nos coloca em contato direto com o mundo material, que é o nosso grande desafio, né? Evitar o materialismo. A gente precisa do mundo material, a gente precisa trabalhar para sobreviver, para alimentar o nosso corpo físico, mas a gente tem que tomar cuidado para não exagerar. Importante a gente pensar nisso. Vencer o mundo, nos libertar dos grilhões que nos prendem aqui, de uma forma geral e simples, né? Como se diz no popular, caixão não tem gaveta, né? O cidadão, quando desencarnar, ele não vai levar o que ele tem. E aí, o que eu vou levar quando eu desencarnar? O que eu construí em mim que eu vou levar comigo, que a traça não come e a ferrugem não corrói? Olha que legal. E a gente vai permeando, né, os ensinamentos de Jesus em tudo isso.
reflitamos então para que o Cristo viva. Isso já aconteceu, não foi? É preciso que ele esteja vivo dentro de nós. Então, a divindade, gente, não pode ser uma questão de final de semana. Sabe aquela coisa, eu vou na casa espírita uma vez por semana e já estou bem. E daí durante a semana o que eu faço? Eu brigo no trânsito, eu brigo no trabalho, eu brigo com o vizinho, eu discuto com as pessoas, eu acho ruim das coisas. Então a questão de divindade, ela não pode se resumir a um culto, a uma missa, a uma palestra. A divindade é uma busca interior e que apenas cada um de nós pode fazer. A gente pensa, nossa, mas eu vou ter que fazer sozinho, mas olha que legal, né? Eu depender só de mim mesmo. É bacana, né? A gente depender só da gente mesmo, porque daí a gente segue em frente. E a gente vai domando então as más inclinações, a gente vai praticando a caridade, como Jesus nos ensinou todos os dias, todo o tempo. Sendo benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoando as nossas ofensas. Lembram disso? No Livro dos Espíritos, o BIP, benevolência, indulgência e perdão. É isso que a gente precisa fazer. Essa é a melhor forma de caridade. Acontece alguma coisa não tão boa conosco, a gente pensa primeiro na benevolência, na indulgência e no perdão. Às vezes aquilo que aconteceu foi até para o nosso bem. Ou às vezes a gente tem que perdoar mesmo. Aconteceu alguma coisa, alguém fez alguma coisa para nós, que não caiu bem, disse alguma coisa que a gente não entendeu, ficou bravo, ficou rancoroso, ficou ressentido. Pratica a caridade. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, meus queridos, a gente vai retirando as trancas materiais com isso, que nos prendem à terra. E aí, né, gente, olha só, a gente deixa que Jesus viva dentro de nós. Eu, quando eu comecei no Espiritismo, há uns anos atrás, quando eu vi essa imagem, eu não mexi o bracinho, né? Não tinha essa tecnologia, né? Então agora já está moderno o negócio. E eu olhei para essa porta e falei assim, nossa, o cara esqueceu de botar a fechadura na porta, né? E eu ficava pensando, meu Deus, isso tem toda a parte, né, sem a fechadura, mas é que eu demorei para cair a ficha. Cair a ficha para quem tem menos de 40 anos da época do telefone público, sabe? Você punha a ficha no telefone e esperava ela cair para completar a chamada, né? O telefone, alguns tinham um disco, inclusive, né? Tem gente que nem sabe para que serve aquilo, né? Mas então eu percebi que essa porta só abre por dentro, né? Então Jesus bate, mas a porta só abre por dentro. É a gente que tem que deixar o Cristo viver dentro da gente. Então, que o Mestre amado possa ser verdadeiramente nosso modelo e guia. Sigamos o seu caminho com C maiúsculo, introspectando as suas verdades com V maiúsculo. E que possamos viver, que ele possa viver para sempre dentro de nós. Então, que essas energias benfazejas, né, desse início de ciclo, que esse início de ciclo é um padrão, né? O nosso ciclo é um só, desde a pedra até o espírito puro. Nosso ciclo já começou desde aquela época que a gente era pedra. Vocês lembram quando era pedra? Então, né, a gente começou ali, passou pelo reino vegetal, pelo reino animal, e agora estamos no reino hominal. E daí parou aí? Não. No Livro dos Espíritos para aí, mas hoje nós temos o entendimento que nós vamos chegar no reino espiritual. Homem espiritual, o homo espiritualis, como o pessoal costuma dizer. Então a gente vai seguindo, né? Mas essa simbologia desse novo ciclo, desse início de ano, nos traz aquele gás, né? Nossa, esse ano eu vou fazer tudo o que eu não consegui fazer no ano passado. E a gente tem que terminar o ano nesse gás também, né? Para a gente não procrastinar, para a gente não deixar para depois. Então que essas boas energias estejam sempre com todos nós. E eu vou encerrar aqui trazendo duas coisinhas para vocês, alguns dos livros que eu coloquei na nossa pesquisa e alguns que eu citei aqui por intuição da espiritualidade benfeitora. Agradeço pelas intuições. E para a gente encerrar, isso aqui é para quem gosta de pesquisar, né, gente? Tira uma foto e vai lá ver se o cara não falou besteira, se ele disse mesmo que estava escrito. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, gente.
eu acho que a gente faz um bom encerramento antes da prece. Uma música da Becky Kelly. Becky Kelly, eu acho que é isso. No inglês é The Books on the Table, mas a música é bacana. Então vamos lá. Christmas time was approaching, snow was starting to fall, shoppers choosing their presents, people filling the mall, children waiting for Santa with excitement and glee. Little boy tugged my sweater, looked up and asked me, where's the line to see Jesus? Is he here at the store? If Christmas time is his birthday, then why don't we see him more? As I stood in amazement at this message profound, I looked down to thank him. He was nowhere around. Little boy at the mall might as well have had wings. As the tears filled my eyes, thought I heard him sing, where's the line to see Jesus? Is he here at the store? If Christmas time is his birthday, then why don't we see him more? Where's the line to see Jesus? He was born for me. Santa Claus brought me presents, but Christ gave his life for me. In the blink of an eye and the sound of his drum, we'll all stand in line at his throne. Every knee shall bow down, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Where's the line to see Jesus? Is he here at the store? If Christmas time is his birthday, why don't we see him more? Where's the line to see Jesus? He was born for me. Santa Claus brought me presents, but Christ gave his life for me. Where's the line? Where's the line? Where's the line for the Aí está a emoção da nossa querida Kelly. Muito bacana a gente refletir a respeito disso, né? A gente deixar que ele entre então pela nossa porta. Então, vamos orar. Pai maior, querido Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos um pouquinho dos ensinamentos do nosso querido Celeste Amigo, que possamos, além de introspectá-los, colocá-los em prática nas nossas vidas. Pedimos ao nosso Pai maior que a tua luz, a tua paz, o teu amor estejam sempre com todos nós, hoje e durante toda essa semana.
Que assim seja.